Pessoal, eu tenho recebido muitas mensagens me perguntando sobre o período militar, sobre o regime militar, sobre o período entre 1964 e 1985, principalmente, e depois a transição democrática até 1990. E eu vejo que tem muita gente jovem que se confunde um pouco, não sabe muito bem o que foi que aconteceu no Brasil nessa época. Então acho que vale a pena tocar em alguns pontos para que não haja confusão na cabeça das pessoas mais jovens. O período entre 64 e 85 no Brasil foi um período autoritário, foi um período de exceção, foi um período em que houve, ao mesmo tempo em que houve um desenvolvimento econômico muito profundo, muito intenso, que foi benefício para toda a sociedade, um processo de industrialização, um processo que pode ser questionado hoje, mas que foi de planejamento, ainda que não tenha dado totalmente certo, de plano de desenvolvimento. Então isso é uma época de desenvolvimento, de enriquecimento do país. Do ponto de vista social e das liberdades, foi uma época ruim. As pessoas não podiam fazer o que elas bem entendiam, não podiam falar o que elas bem queriam e elas não podiam se manifestar livremente. A liberdade ou as liberdades foram cerceadas. Houve atos institucionais, que são documentos, são imposições que o Estado impõe sobre as instituições, que foram cerceando, tirando as liberdades, reduzindo os poderes políticos, reduzindo ou eliminando partidos políticos. Os atos 1, 2, 3, 4, 5 são atos institucionais que foram fechando, dificultando a vida das pessoas e as liberdades de opinião, de ir e vir, etc. Esse período, pessoal, foi um período difícil da vida brasileira. A quem aí tem quem nasceu depois de 85, 90, só ouviu ou leu, deveria ter lido mais e ouvido nas escolas, mas infelizmente a educação não dá essa base necessária para essa moçada toda saber. Esse é um período que não foi bom de uma forma geral. Há aspectos importantes no desenvolvimento brasileiro, mas do ponto de vista das liberdades, nós não podemos remeter a nossa vida hoje a essa época e achar que aquilo ali foi melhor ou pior do que é hoje. Eu digo isso porque os meus pais, por exemplo, viveram essa época. Alguns pais ou avós de quem está ouvindo o que eu estou falando viveram essa época. E boa parte não traz memórias tão positivas, porque não há nada mais precioso do que você poder se expressar, você poder pensar e dizer o que você pensa, e ir para onde você quiser, e ninguém te reprimir, e você não ter violência contra você, contra a sua família, contra os seus amigos, e de nenhum aspecto que não seja porque você manifestou a sua opinião. Então, eu tenho visto nas eleições de 2018, gente que só viveu na democracia. A gente que viveu o período de transição, que foi longo, entre 1985 com Tancredo Neves e depois a posse de José Sarney até 1990, também foi um período de abertura gradual, não foi tão 100%, foi muito difícil essa época, a instabilidade econômica enorme. Até que foi eleito o presidente Collor em 1990, a primeira eleição direta para presidente desde 1960 com a eleição do Jânio Quadros, que depois renunciou em 61. Eram 30 anos sem eleição para presidente, pessoal. Você não podia votar. Isso não é uma coisa, hoje parece moleza. Hoje, nos anos 2018, nós temos eleições gerais, toda essa moçada aí que está querendo se envolver com política, tem que entender que essa facilidade, essa amplitude, essa facilidade que a gente tem aqui de falar e ter oposição e de debater, isso não existia. E isso era ruim demais. Você podia morrer se você expressasse algumas opiniões. Gente interessante, inteligente, bacana, foi assassinada por isso. A ditadura brasileira foi mais branda em relação a outras, mas foi um momento difícil. Teve gente que morreu. Então, essa moçada toda aí que agora começou a fazer uma certa graça aí, ter uma certa empatia com essa coisa do regime mais duro e tal, eu quero dizer para vocês o seguinte: desde 1990, esse país vem construindo instituições democráticas às duras penas. Ainda não está consolidado o processo. Ele melhorou muito, a democracia já é um fato, mas ainda tem muita desigualdade, ainda tem muita dificuldade de fazer com que a lei seja igual para todos, ainda tem muita diferença entre as minorias raciais que sofrem mais do ponto de vista da repressão do que a outras. Então tem muito acerto para fazer,
Mas não vai namorar com essa coisa aí do sistema autoritário, pessoal. Porque é o seguinte, a gente sabe como isso aí começa, mas a gente não sabe como termina. Vamos dar valor às instituições que a gente construiu. Demorou muito, seus pais, os nossos avós, demoraram para construir esse país. Esse país é muito jovem. As instituições têm que ser aperfeiçoadas. Elas são perfeitas? Não. Mas elas estão melhorando. Então a gente tem que continuar no caminho da democracia. Beleza? Nada de autoritarismo. Não vamos pelos caminhos que parecem mais fáceis, porque eles são os que nos levam à tragédia. Beleza, moçada? Qualquer coisa me escreve uma mensagem. Abraço.